Queridos, a palavra de hoje, como sempre, é algo que o Senhor tem falado comigo e eu trago para compartilhar com os irmãos, certo? Porque, como muitos já falam por aí, eu vou repetir a mesma coisa, a palavra passa primeiro pelo pregador. A Bíbliazinha aqui, primeira vez que eu estou pregando com ela, mas já está dando um trabalho, não fica parada no lugar. Bem, vamos lá. Estava eu aqui em uma santa ceia, né, adorando o Senhor no momento de louvor, e o Senhor começou a me lembrar de todos os benefícios que Ele estava trazendo a mim, né, que Ele estava me dando. Nesse tempo, de algum tempo para cá, começou a me trazer à memória todas as coisas que Ele tinha feito e fazia por mim. E eu estava lá, né, agradecendo, adorando naquele momento. Aí, mas eu fico adorando assim, já com um pé para trás. Porque eu sei quando o Senhor... Cada pessoa tem um jeito de lidar com Deus e tem um jeito de conversar com você. E a gente quase sempre já sabe como é que é. Então, o Senhor estava me trazendo em memória essas coisas, eu já sabia que vinha alguma coisa de pergunta. Ele sempre trabalha comigo com perguntas, né? E essas perguntas eu tenho que procurar respostas e eu começo a desenvolver a resposta dessas perguntas e a administração do Senhor para mim. E nesse dia, ele me fez a seguinte pergunta: julgas que eu não sou teu pai? Entenderam? Julgas que eu não sou teu pai? E esse é o título da nossa palavra de hoje. Julgas que eu não sou teu pai? O que está presente nas perguntas do Senhor, querido, é que nenhuma pergunta do Senhor ela é simples, ela é muito complexa. Ela é bem profunda. Pode ser uma pergunta mínima que for, ela é de uma profundidade muito grande. E quando o Senhor me pergunta, julgas que eu não sou o vosso pai, ao mesmo tempo ele está afirmando o quê? Que eu tenho esquecido que ele é meu pai. É fato? Mas aí vocês podem, antes que vocês comecem a me julgar, né, e dizer, mas o irmão Oswaldo, homem de tanto tempo na igreja, ensina a palavra do Senhor, prega a palavra do Senhor, não sabe que Deus é pai dele? Eu sei, querido. Assim como você também sabe que Deus é seu pai, né? Eu conheço o que a palavra diz a respeito. Mas eu sei que eu não estou só nessa. Acredito que eu não esteja só nessa. E acredito que pessoas vão se identificar aqui. Que o quê? Existem momentos da nossa vida que parece que nós esquecemos que Deus é nosso Pai. Independente de quanto conhecimento da palavra temos, independente de quanto tempo de crente temos, quando passamos por momentos de conflito, quando passamos por momentos de alguma dificuldade, a impressão que dá pelas nossas atitudes, pelo nosso proceder, é que nós esquecemos que Deus é nosso Pai. E ele, quando vem com essa pergunta, ele está querendo o quê? Nos julgar? Não, ele está querendo nos lembrar, né? E é isso que essa palavra vai fazer hoje. Vai trazer a memória, a sua memória. Eu não sei o que é que você tem passado, eu não sei como é que está o seu dia, como tem sido as suas perspectivas, mas hoje Deus vem lhe lembrar que Ele é seu Pai. Amém? Texto, João, capítulo 20, nós vamos ler o versículo 16. João capítulo 20, versículo 16 diz: disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se, disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhe que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Vou repetir o final. Avisa, né, aos meus irmãos e diz-lhe que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. As últimas palavras de Jesus para Maria, para ser avisado aos discípulos, foi: diga a eles que eu sou
Eu estou subindo para o meu Pai e Ele é Pai de vocês. Eu estou subindo para o meu Deus e Ele é Deus de vocês. Jesus fez questão de nos lembrar isso aí. E o que eu achei interessante, querido, meditando a respeito disso aqui, é que, se você lá ler em João 15:15, um pouquinho à frente do que nós lemos agora, o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15, eu vou ler aqui. Diz assim, João capítulo 15, versículo 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. No Antigo Testamento, querido, como é que Deus tratava com com Moisés, com Abraão, com Davi? Ele diz assim, o meu servo Moisés, não era assim? O meu servo Davi. Não era assim que Deus falava com eles? O meu servo. Existia uma relação no Antigo Testamento de Deus com os homens, até com os seus homens de fé, com seus homens de Deus, nessa categoria de Deus como Senhor e Ele como servo. Todo o Antigo Testamento tem essa relação. Quando apareceu Jesus começou o seu ministério, ele mudou essa relação. Você viu aqui em João 15:15, que ele diz, não lhe chamo mais servos, lhe chamo de quê? Amigo. Ele mudou a relação. Foi mudada a partir de Jesus. Não era mais servo, agora era amigo. Aí ele diz, por quê? Porque o servo ele não sabe o que faz com o seu senhor, mas o amigo sabe, conhece o que faz o seu senhor, ou o seu amigo. Né? Por isso não me chamam mais servos. Mas esse primeiro texto que nós lemos de João 20, ele traçou outra relação, avançou, saiu dessa relação de servo, de Deus e servo, de Deus amigo, Jesus e amigo, e ele foi para a relação de quê? Pai. Isso só aconteceu porque Jesus foi para a cruz, morreu e ressuscitou. Com isso, ele nos garantiu uma relação direta com Deus, não mais de servo, mas de filho. Isso é a primeira coisa que nós temos que estabelecer para começar a falar sobre Deus como Pai. Qual é a minha relação com Deus? Não é mais servo, evoluiu de amigo, agora eu sou filho. Mas o que é que acontece? É que a gente, muitas vezes, e muitas pessoas, passam sua vida toda se relacionando com Deus, mas não conseguem se relacionar nessa posição de filho. Ela se relaciona na posição de servo. Isso aqui vai fazer com que você deixe de usufruir de muitos benefícios que o Senhor tem para você. Por isso que nós temos que entender o que é ser filho, para poder usufruir desse benefício de nós sermos filhos. E é isso que nós vamos conversar aqui nessa nossa conversa de hoje, nessa nossa palavra de hoje. Vamos começar vendo a diferença entre servo e filho. Existe uma parábola que Jesus contou que mostra muito essa questão aqui, que é a parábola, que todo mundo conhece, a parábola do filho pródigo. Lucas 15. A parábola do filho pródigo. Vocês sabem o que é que significa pródigo? Alguém já teve curiosidade de procurar saber o que significa pródigo? Ô, mulher, quem foi que respondeu? Foi a Verusca. É um cara gastador, é um cara esbanjador. Não é a gente pensa às vezes que pródigo é o fujão, né? O cara que sai, que deixa Jesus, que deixa o Senhor, se afasta do Senhor. Mas o significado de pródigo é que ele é um cara esbanjador, um cara gastador. Lucas 15, versículo 11. Essa minha Bíblia aqui, não estou gostando dela, não. Ela não para quieta nunca, tem uma briga aqui com ela.
Aí eu vou ficar parecendo o Roberto Carlos. Eu trazia uma Bíblia, gente, não sei se vocês se lembram, eu trazia uma Bíblia bem grandona, parecia um tijolão, ela só faltava virar o púlpito. Aí eu comprei essa menorzinha, mas ela não para quieta. Não, dá certo. 15:11, a história do filho pródigo. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Porém, ninguém lhes dava nada. E tomando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e pedir-lhe-ei, Pai, pequei contra ti, contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazei-me como um dos teus jornaleiros. E levantou-se, foi para seu pai quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse, Pai, pequei contra o céu perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos, trazei depressa melhor roupa, e o vestiu. E ponde-lhe um anel na mão e alparcatas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegramo-nos. Vamos por agora ali até aqui. Sim, deixa ela aí. Vai dar certo. Eu tenho que me acostumar com essa. Querida, a história do filho pródigo. O filho mais novo pediu a herança dele. Pai, me dá a tua herança, porque eu quero a minha herança. O pai entrega a herança na mão do filho. Ele vai embora, como o próprio nome diz, pródigo, esbanjador, gastão, gastou tudo. Voltou liso batendo, como a gente diz, né? Voltou liso batendo, pedindo perdão ao pai, e querendo que o pai colocasse pelo menos ele na posição de trabalhador, de servo dele. Ele queria voltar para uma posição de servo. Mas o pai recebeu ele como quê? Como filho. Ele queria apenas a posição de servo. Mas o pai o colocou como filho. Essa história é interessante, querido, porque ela existe 2 lados. Ela existe o lado desse filho que foi embora, mas ela também existe o lado do filho que ficou. E quando o outro filho volta, que o pai deles recebe ele com aquela festa, o outro filho acha ruim. Chega para ele e diz, pai, como pode? Esse teu filho pediu a herança antes do tempo, esperou nem o senhor morrer, foi embora, gastou tudo com prostituta. E agora ele voltou, o senhor dá uma festa para ele. Enquanto eu que estou aqui contigo, sempre, nunca te deixei. O senhor nunca me deu um cabrito para me matar, para comer com meus amigos. Qual é a resposta do pai para ele? Filho, tudo que eu tenho é teu. Queridos, a gente às vezes pensa assim, pai, mas que bicho besta, né? Que bicho bobão, para falar uma besteira dessa para o pai dele. Queridos, quantas vezes nós nos comportamos do mesmo jeito? Essa clareza que o Senhor quer trazer hoje. Quantas vezes nós nos comportamos da mesma forma? Imagine assim, fico pensando assim. De repente, você saberia que o seu pai tinha uma fazenda bem grande, aquelas fazendas em Goiás, cheia de cabeça de boi. Você não sabia, o seu pai também não sabia, mas ele herdou uma fazenda cheia de cabeça de boi. Qual era o seu comportamento?
Alegria porque você achava que estaria o quê? Eu estou arranjado, cara. Eu não preciso mais me preocupar com nada. Meu pai é dono de uma fazenda cheia de cabeça de boi. Uma hora, isso vai ser meu. Não era esse o nosso pensamento? Estou tranquilo. O meu pai mesmo, ele tem de bens uma casa. A casa boa, duplex e tal, mas há muito tempo, quando ele ainda estava construindo a casa, ele disse assim, fica aqui uma coisa bem clara. A casa é das meninas. Eu tenho irmã e nós somos 3 homens, né? Ele disse assim, fica aqui uma coisa estabelecida e muito bem clara. A casa é das meninas. Eu não tenho nem boi nem casa, né? Já saí a partir daí, né? A herança do meu pai ficou para minhas irmãs. Eu já saí desprovido daí, né? Já saí com essa cabeça aqui, a herança do meu... Mas não, esse seu pai tem uma fazenda com cabeça de boi lotada, é tudo teu quando chegar o momento, né? Pense assim, como é que você se sentiria? Eu fui dar um passeio com a minha digníssima amada Selma, resolvemos dar uma voltinha, né? Como diz já aqueles cantores Claudinho Bochecha, só love. E lá no meio do passeio maravilhoso, eu estou aonde? Na praia. Né? Quando a gente começa a chegar perto da natureza, a gente começa a lembrar de Deus. Eu sempre lembro, acho que vocês também lembram quando você está assim num lugar bonito, aquela tranquilidade. Meu irmão, e foi preparado por Deus, porque a gente foi para uma pousada, vocês acreditam que nessa pousada não tinha ninguém, só eu e ela. Foi 2 dias, só eu e ela, a piscina era só nossa, o café era só nosso, até a praia era só nossa, não tinha quase ninguém. Com buco. Só love, como diz Claudinho Bochecha. Aí, eu lá diante daquela praia maravilhosa do Cumbuco, lá, e eu dizendo, Senhor, né, coisa maravilhosa, aquela reflexão bonita, né? Eu não posso nem refletir, que o Senhor sempre me dá uma catucada, né? Mas eu lá refletindo, bem tranquilo, que maravilhoso, só tu mesmo, Senhor, para um mar desse. Aí ele disse, e por que é que você acha que não pode ter nenhuma piscina? É nesse nível, querido. O Senhor é dono de tudo. O Senhor é dono do mar. Por que é que nós, às vezes... E eu nunca pensei em ter piscina, não, viu? Eu estou falando aqui da piscina porque foi dito assim, para a gente refletir. Mas eu nunca pensei em ter casa, piscina. E se por que é que você pensa que não pode ter nenhuma piscina? O filho mais velho diz, pai, você nunca me deu um cabrito para eu comer com meus amigos. A pergunta é, o pai não perguntou lá não, mas a vontade que eu acho que o pai talvez tivesse para perguntar, e você pediu? Você pediu um cabrito para comer com teus amigos, e eu neguei? A história não fala que ele pediu. Provavelmente, ele nunca pediu. Mas era dele. Tudo é teu. Para você ver como era o pai, o outro filho pediu algo absurdo. Pediu a herança dele com o pai vivo. E qual foi a reação do pai, para nossa surpresa? Ele deu. A herança com o pai vivo. É como se o filho estivesse dizendo para o pai, pai, é o seguinte, eu sei que eu só tenho direito se tu morrer. Mas faz o seguinte, faz de conta que tu já está morto e me dá minha herança. Não é uma coisa triste? Querer a herança antes com o pai vivo. Mas mais interessante ainda é você olhar a posição do pai e ele, tome, te entrega. O que parece absurdo, mesmo assim ele te entrega. O que é que eu estou querendo dizer? Se ele entregar a herança, que apesar de direito teu não era o momento, quanto mais aquilo que tu tem direito. Quanto mais aquilo que você tem direito. Mas existe uma coisa básica, querido, que nós temos que ter gravada, não só no nosso espírito e no nosso coração, mas na nossa mente, em tudo. Eu sou filho, e eu preciso conhecer
o que eu tenho de direito, a palavra é essa, de direito como filho. Porque o mundo e as pessoas que não têm aliança com Deus pensam o quê? Todos são filhos de Deus. Não é assim o pensamento? Você vai falar com uma pessoa e diz, mas eu também sou filho de Deus. Não. E nós vamos olhar aqui e vamos perceber que nem todo mundo é filho de Deus. Pode ser criatura, criação de Deus, mas filho não. Nessa posição de filho, não. E nós vamos aprender também outra coisa. Muitos falam assim, Senhor, me dá poder de filho. Já ouviu falar essa expressão? Me dá poder de filho. E nós vamos aprender que o poder de filho nós já temos. Não precisa pedir, não. Já está na nossa mão. Já temos. Então, queridos, existe uma diferença básica. Eu comecei aqui falando uma diferença entre um servo e um filho. Primeira coisa, que um servo, ele não é da família. É a primeira coisa. Imagine naquele tempo do Antigo Testamento, no tempo de Jesus, quando se tinha um servo, o servo ele não fazia parte da família. Outra coisa, um servo não senta à mesa. O servo ficava de pé, servindo, mas ele não tinha, digamos assim, o direito, a oportunidade de se sentar à mesa. Primeira clareza que nós temos que saber e ter na nossa cabeça e no nosso coração é que nós nos assentamos à mesa. Não sei o que é que você entende por assentar-se na mesa de Deus. Você consegue pensar o que significa assentar-se à mesa de Deus? Como é que é essa mesa? O que é que tem nessa mesa? Eu posso lhe garantir uma coisa: não há falta de nada. Tudo que você imaginar que possa ter numa mesa, nessa vai ter. E você não precisa pedir. Você tem o direito de sentar-se à mesa. Um detalhe agora que me lembrei, para a gente botar na prática essa história de ser filho. Quem é pai aqui e já tem seu filho casado, não tem a chave da casa do seu filho, não é verdade? O Davi está na casa dele lá com o Dom e com a Milena, não tem a chave da casa dele. Mas o Pedro, que mora na minha casa ainda, ele tem a chave da minha casa. O filho tem a chave da casa do pai. Por quê? Porque tudo que é meu é dele. Não é assim? Tudo que é meu, ele tem acesso. O que tem na minha geladeira, ele não precisa. Pai, vou pegar uma banana. Pai, vou pegar isso. O que é que ele faz? Abre e pega. Mas essa consciência tem quem sabe o que é ser filho. O filho pródigo, na história do filho pródigo, o filho mais velho não pegava o cabrito. Por quê? Porque não se achava digno de pegar o cabrito. Tinha que pedir ao pai. E nem coragem para pedir ao pai ele tinha. E o pai dizendo, filho, se tu quisesse um cabrito para comer com teus amigos, por que é que você não pegou? Porque você não foi lá e pegou 1, 2, 3 cabritos, quantos você quisesse. Aliás, tudo que eu tenho não é teu. Então temos que ter essa consciência do que é ser filho de Deus. Nós temos o quê? A palavra básica. Nós temos acesso. Acesso. É o Oswaldinho olhando para o mar, bem grandão, e achando que não pode ter uma piscina. Muito bem. Então, para isso, nós precisamos tomar posse. Nós precisamos tomar posse daquilo que é nosso. Mas para tomar posse de alguma coisa, você tem que saber o que é que você tem como direito. E nós precisamos saber quais são os nossos direitos de filho. O que é que nós podemos acessar nessa posição de filho? Porque eu só posso tomar posse de alguma coisa quando eu conheço aquilo que eu tenho direito. Né? Eu preciso tomar posse. Uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, a gente aprende muita coisa com as crianças, né? A gente aprende muita coisa com as crianças. Eu vou dar exemplos bem práticos assim, não vou ser nada teológico, vou dar exemplos bem práticos. O meu neto Dom vai lá para casa,
Aí lá em casa ele tem, ó, para você ver, o neto já não é mais filho. O neto já seria uma segunda geração do filho, do seu filho, né? Mas o Dom vai lá para casa, ele tem o prato dele, ele tem o copo dele, ele tem os brinquedos dele, que a avó dele tudo lembra de comprar shampoo dele, sabão, sabonete dele, shampoo, tem as coisas dele, ele é neto. Mas na casa do vô, que não é o pai, ele tem tudo isso lá. Aí ele vai, né? Chega lá em casa, a avó dele pega um pratinho que ele tem lá, enche de uva. E ele come uva, parece que nem mastiga não, é só botando para dentro. Ó. Aí ele bota um prato cheio de uva e ele só tome. Quando ele termina, sabe qual é o que ele faz? Ele pega o prato e faz só assim, ó. Aí a gente já sabe o que é que ele está fazendo. Ele não está entregando o prato, ele está dizendo, bota mais. Aí ela vai, enche o pratinho, ele bota aqui. Enquanto ele fizer assim, minha filha, ele está pedindo mais. Quando ele não quiser mais, ele não faz assim, não. O que é que eu estou contando essa história? Se nós tivéssemos esse entendimento que o Dom, com menos de 2 anos tem, que na hora que ele estende o prato, a avó dele enche com o Senhor, o que é que a gente fazia? A gente só apresentava. Só apresentava. Entende isso? Eu tenho consciência que eu sou filho. Eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. O que é que eu faço? Pego só o pratinho, ó. Não é não, gente? Aí, se você pensar que o Evangelho, ele explica as coisas com coisas simples. Jesus disse, deixa eu ver se eu escrevi aqui o texto. Escrevi um bocado de coisa aqui, mas falar, o texto está por aqui. Jesus disse para os discípulos o seguinte, qual entre vocês aqui, que se o filho de vocês pedir um pão, vai dar uma cobra? Quem aqui vai dar uma cobra se o filho pedir um pão? Aí, claro que a resposta é, não, claro que nenhum, né? Ninguém. Aí o Senhor diz assim, pois vocês, que são maus, dão ao filho de vocês pão, se ele pedir em vez de cobra, por que é que vocês julgam que o pai de vocês não vai dar? Não é assim? Vocês que são maus, ou seja, a natureza, vocês não fazem isso, por que é que vocês acham que o Pai de vocês, o Pai do céu, não vai dar? Se porventura pedires. Aí ele continua, peça, bata, insista, e vos será lhe dado. E não será dado de qualquer jeito, será lhe dado uma quantidade transbordante. Ele ainda fala assim em outras palavras. É como tu pegasse um saco, encalcasse, até onde esse saco desce. Não era só jogar dentro do saco, não. É como a pessoa bota no saco assim, ó. Empurra o pé, até o saco não comportar mais. É transbordante. Se nós, queridos, entendermos isso, a nossa vida muda. Se nós tivermos consciência no nosso espírito a respeito de ser filho, a nossa vida muda completamente. Ela sai, ela troca de nível. Se você der uma olhada hoje para a nossa sociedade, para o nosso mundo, o que é que mais acontece hoje com as pessoas? São pessoas depressivas, são pessoas ansiosas, são pessoas preocupadas, são pessoas com medo. Isso é típico de quê? Isso é típico de quem não sabe que Deus é Pai. Típico de quem não sabe que Deus é Pai. Eu não estou aqui julgando, querido, ninguém, certo? Eu estou aqui trazendo uma palavra para que a gente saia hoje com essa clareza. Como eu falei, primeiro passa por quem? Passa pelo pregador. Passa por mim, certo?
também necessito eu entrar nesse nível. Que independente da circunstância, independente do que esteja acontecendo, eu estou seguro. Porque eu sei que eu tenho um pai. O Dom, que é meu neto, você acha que ele está preocupado com alguma coisa? Hã? Tem outra coisa interessante, a gente aprende muito com os netos. Né, pastor? A gente aprende muito com os netos. O Dom tem outra coisa, certo? Tudo que você dá a ele, né, ele leva para brincar, seja um brinquedo, seja qualquer coisa. Por exemplo, essa garrafa aqui a gente deu para o Dom, ele sabe que é dele. Então, tudo que é dele, quando a gente vai pegar, ele olha com a cara bem séria e diz assim, é meu. É meu. Ei, querido, está faltando para nós é dizer assim, ó, é meu. É meu. Está entendendo? É ter essa consciência que é meu. E tomar posse. Eu estou falando de tomar posse. Às vezes a gente vê coisa muito distante, muito longe, parece que a gente nunca vai alcançar. Mas quem é o dono? Se o dono é ele, é meu. E a gente tem que começar com essa visão, é meu. Pegar, tomar posse, agarrar. É essa a clareza que eu quero trazer hoje, essa a clareza que o Espírito Santo está querendo trazer hoje. O que é que hoje, na sua cabeça, é algo difícil, ou quase impossível? Você pode olhar para isso e começar a dizer, é meu? Porque, querido, é sério, existem momentos que a gente não consegue nem declarar nada. Porque a gente acha que é tão distante, que é algo que não vai nem ter a menor condição de acontecer, que a gente nem declarar tem coragem. Nem falar tem coragem. Mas se nós tivermos a consciência que nós somos filhos, e quem é o nosso pai, a gente não vai ficar nessa condição de ter medo até de declarar. Uma coisa que eu descobri esses dias, meus queridos, não que eu não tenha ouvido, mas é porque às vezes as coisas descem ao nosso coração de forma diferente. Que na verdade não é o coração, é o espírito. Às vezes alguma coisa que você ouviu por diversas vezes, o Espírito Santo te traz uma clareza, e aquilo ali desce ao teu espírito como verdade. Uma coisa que eu tive esse discernimento esses dias, é que o medo, nós dizemos que o medo é o quê? Um sentimento, não é isso que nós costumamos dizer? O medo é um sentimento. Uma clareza que desceu no meu espírito esses dias, penetrou no meu espírito esses dias, é que o medo, ele é um espírito. O medo é um espírito. Você já pensou nisso? Por quê? Não sei se você se lembra, mas a palavra diz assim, ó, o Senhor não nos deu espírito de medo. Ele nos deu o quê? Ousadia. Espírito de medo. Se o medo é um espírito, querido, nós precisamos mandar esse troço desse espírito para fora, para longe da gente. Se o medo é um espírito, ele te aprisiona. A pessoa com medo, o que é que acontece com ela? Fica paralisada. Em qualquer coisa. O que é que você tem medo? Naquilo que você tem medo, você fica paralisado, você não avança. E a palavra diz o quê? Não tenhamos medo, tenhamos fé, tenhamos ousadia. Eu não estou querendo dizer que você vai fazer as coisas sem aquele sentimento, aquele friozinho na barriga, não. Isso aqui é básico do ser humano. Mas o que está querendo dizer é assim, em frente. O Senhor é teu pai, você tem direito, então, em frente. O pastor pregou aqui, acho que foi domingo passado, sobre aquela passagem de entrar na terra prometida. Josué e Calebe. E daqueles 3 milhões de pessoas, apenas 2 entraram.
e possuíram aquilo que era deles, que o Senhor tinha prometido para eles. E por que eles entraram e por que eles tomaram posse? Porque eles não tinham o mesmo espírito que os outros tinham. E se eles não tinham o mesmo espírito que os outros tinham, qual é o espírito que os outros tinham? Espírito de medo. Josué e Caleb tinham um espírito diferente. E que espírito diferente é esse, gente? Ousadia. Não é que eles não tenham visto os gigantes. Não é que ele não tenha visto as nações fortificadas, os armamentos de todas as nações, soldados preparados. Claro que eles viram tudo aquilo ali. Mas eles tinham consciência de uma coisa básica que nós precisamos ter. Quem foi que prometeu? Nosso pai. Se o meu pai prometeu, é o quê? É meu. Eu só preciso ter ousadia e coragem. Ninguém vence nenhuma batalha, ninguém vence nenhum desafio se acovardando, com medo. Se você se acovardar, se você tiver medo, se você não confiar naquele que prometeu, você vai morrer no deserto. E não vai avançar. Morrer no deserto significa o quê, meu querido? Significa viver naquele mesmo lugar, arrodeado de escassez, e de falta, e de dificuldade. Mas para aqueles que avançam, para aqueles que têm coragem e que têm ousadia, existe uma Canaã te esperando. Você vai batalhar? Vai. Vai precisar ser forte? Vai. Mas no final, você vai herdar aquilo que o Senhor lhe entregou. E nós temos uma garantia para fazer isso. É o quê? Nós somos filhos e não servo. Nós somos filhos. Uma coisa, querido, que eu quero aqui deixar na memória de vocês, é que naquela história do filho pródigo, quando o filho mais novo volta, que ele volta querendo pelo menos uma posição de servo, que o pai dele concedesse pelo menos uma posição de servo, para que ele pudesse comer um pouco melhor, e o pai dele o recebe com alegria e abraça, e aí o pai dele olha para os seus servos e diz assim, ó, corre, corre ligeiro e me traz. Aí ele começa a dizer, né? Primeiramente ele diz o quê? Me traz um anel. Todas essas coisas têm significados. Um anel. Isso aqui é um anel. Nós chamamos de aliança, mas é um anel, né? Que significado que tem isso aqui? Aliança. Quem olhar para o meu dedo vai saber que eu sou aliançado, que eu sou casado. Eu tenho uma aliança com a minha esposa. É, Claudinha. Tu tem aliança aí? Pois compre outra. Aí vai mostrar que tu tem aliançada. Tu tem um marido. Tu não tá para jogo. Olha a palavra. Não está na festa. Né? Tu é aliançada. Tu tem dono. Né? Tu tem... Então, a aliança, o anel... Ele me diz, eu sou aliançado. O pai dele disse, ele se arrependeu, ele voltou, ele está aqui, traz ligeiro esse anel, porque agora ele voltou a ter aliança comigo. Põe no dedo dele. Primeira coisa. Né? Depois ele manda trazer o quê? Uma veste limpa e nova. Aqui tem o cerne do Evangelho, a essência do Evangelho. O centro do Evangelho. O pai disse, veste ele de novo, porque ele era meu filho, foi embora, se perdeu, mas agora ele voltou, veste de novo. Agora veste com a melhor veste que tu tiver, com a veste mais limpa que tu tiver. Quantos aqui sabem que nós fomos vestidos com uma roupa limpa, chamada Jesus? Uma vestimenta limpa, chamada Jesus. Quando você sai, vai passear no shopping, como a pastora diz às vezes, e volta, e se reconcilia com teu pai, ele te veste com essa veste. E quando o inimigo te olha, ele não te enxerga mais, ele te enxerga Jesus em você. Outra coisa que o pai do filho pródigo pediu para trazer para ele também, foi sandálias.
E sandálias também têm uma representação. Primeiramente, sandália protege o pé, né? A gente fica com o pé protegido. Ou seja, tem essa representação de proteção. Se você é filho, você tem aliança com Deus, você está revestido por Jesus, e tudo que isso aqui vai te trazer de benefício, né? Ser revestido por Jesus. E a sandália significa que você está protegido. Protegido. E mais do que isso, sandália também tem um significado de santidade. Você se lembra quando Moisés chega na presença do Senhor, ele tira as sandálias, né? Porque aquela sandália, ela trazia coisas do mundo. Mas aquela sandália que o Pai te veste, que te calça, na verdade, né? Aquela sandália que o Pai te calça, ela é diferente. Ele está te calçando de uma sandália de santidade. O filho vinha do mundo. A sandália que ele vinha trazendo do mundo, o pai não quis. Ele não aceitou. Ele mandou trocar a veste dele, que ele vinha trazendo lá do mundo, lá por onde ele andou, e mandou também trocar a sandália. Uma nova sandália, representando uma nova proteção, santidade, caminhos corretos, pisando caminhos corretos, né? Então, nós somos filhos, nós temos aliança com o Senhor, somos revestidos do seu Filho Jesus Cristo, e nós temos a sua proteção para andarmos também numa vida de santidade por caminhos corretos. Você começa a ver aqui, nessas coisas dessa história do filho pródigo, o que um filho tem direito. Um filho de Deus tem direito. O que Deus te oferece quando você passa a ser filho dele, né? E é necessário, querido, a gente entender que o nosso Pai, o Senhor, ele tem algumas características. A Bíblia toda, ela revela essas características. O Evangelho, Jesus, no seu ministério, não fez outra coisa a não ser apresentar o Pai para nós. Até então, antes de Jesus, ninguém tinha feito isso. Ninguém tinha apresentado Deus como Pai. O ministério de Jesus foi apresentar Deus como um Pai para nós. Nos apresentar Deus como um protetor. Deus é nosso protetor. Agora, se nós temos em nosso espírito cravado que Deus é nosso protetor, por que é que nós andaremos com medo? É aquela palavra, se Deus é por mim, se Deus é por nós, a quem temerei? Quem será contra nós? Se Deus é por nós. Outra característica desse Pai que nós temos, que é o Senhor, ele é amoroso. Amoroso. As pessoas do Antigo Testamento tinham uma visão de um Deus irado. Muitas pessoas hoje têm visão de Deus como alguém irado, que está sempre lhe julgando, que está sempre, se você vacilar, o Senhor pega. A mão do Senhor vai pesar sobre você. Jesus nos apresentou Deus como um Pai amoroso. Aí é outra reflexão, querido. Nós que somos maus, não foi eu que disse isso, foi Jesus. Nós que somos maus, protegemos nossos filhos? Nós que somos maus, amamos os nossos filhos? Nós que somos maus, provemos para o nosso filho? Qual é o pai que está em casa, vê seu filho passar qualquer necessidade e não faz nada? Fica deitado, sem mover uma palha, como diz. Cara, você que ainda é jovem e não tem filho, quer criar coragem, tem um filho. O meu pai tinha não, ele ainda tem. É porque o bichinho está velho, está só dentro de casa. Mas o meu pai tinha uma filosofia. Ele é um homem das antigas, mas ele tem uma filosofia. Ele diz assim, rapaz, eu compro um carro, eu pago. Mas assim que eu terminar de pagar, eu compro outro. Por quê? Porque aí eu tenho coragem para trabalhar. Tenho um carro para pagar. Né? A filosofia dele era essa. Acabou de pagar um carro, ele trocava por outro. Que é para ter o que pagar. Para poder ter coragem de trabalhar. Para não ter que ficar... Ter uma vida tranquila mesmo.
tenho nada para pagar, aí aquele que o pessoal fala, não tenho um pinto para dar de comer, eu vou ficar aqui assistindo televisão à sessão da tarde. Querido, quer ter força para trabalhar, tem um filho. Está ali o meu ali, Davi. Não é, Davi? Aí, ó, confirmando. Ó. O bichinho está todo tempo lá, o pratinho, ó. Quem é que vai botar? Né? No instante você queria força para trabalhar. Mas nós que somos maus, protegemos nosso filho. Nós que somos maus, amamos os nossos filhos. Nós que somos maus, provemos para os nossos filhos. Por que é que a gente acha que Deus vai ser diferente conosco? É simples assim, querido. Então, toda vez que você se vê em situação de conflito, em situação de dificuldade, batendo aquele desespero, o que é que eu vou fazer? Lembre de uma coisa. Você tem um pai. Aí vem a pergunta, você julgas que eu não sou teu pai? Querido, você sabe o que é julgar? Você sabe o que é julgar? Quando um preso, ele senta lá no fórum, lá, né, no fórum, no juiz, na frente do juiz, ele está sendo julgado. Né? Está sendo julgado. E depois vai ser dado ali a ele um julgamento, uma sentença. Ou seja, quando Deus diz para mim ou para você, você julga que eu não sou seu pai, ele está querendo dizer assim, você está quase sentenciando que eu não sou teu pai. Isso é uma agressão ao Senhor. Pense em algo que o Senhor não deve ficar nada satisfeito. É quando ele percebe que, apesar de... Se lembre que o que o Senhor falou comigo, primeiro ele me lembrou de quê? Dos benefícios. Primeiro ele foi me lembrando de todos os benefícios que ele sempre me deu na minha vida. Para depois fazer a pergunta, julgas que eu não sou teu pai? Lembre de como você chegou até hoje. Eu sei que tem pessoas aqui que passaram vidas difíceis. Graças a Deus eu não passei vida difícil, eu sempre tive um pai que proveu para mim, sempre morei na casa de meu pai e de minha mãe, nunca fui de família disfuncional, apesar da família não ser aquela maravilha, né? Mas eu tinha pai e mãe em casa. Hoje que é coisa difícil, a gente às vezes conversa com nossos jovens, aqui na igreja tem vários jovens, mas são pouquíssimos, que vivem com pai e mãe. A maioria já vive só com o pai ou com a mãe, ou às vezes não vive com nenhum dos dois. Né? Eu não passei por essa situação, eu sei que tem várias pessoas aqui que têm histórias de vida, eu conheço algumas, histórias de vida que a gente diz assim, meu Deus, não sei nem como é que chegou até aqui desse jeito, por causa da história de vida dessas pessoas. Mas, independente da história de vida que você passou, comece a lembrar dos benefícios, porque mesmo você tendo passado todas essas dificuldades que você passou até aqui, Deus cuidou de você. Qual é a prova disso? Você está aqui hoje, querido. Ele continua cuidando de você, mas ele já vem cuidando de você desde antes. É como a Selma falou, ela ainda não era crente, né? E o Senhor falou com ela, porque o Davi estava doente de dengue, e na época estava dando muita hemorrágica. O Senhor falou com ela em voz audível, dizendo, mulher, teu filho não vai morrer. O interessante dessa história dela é que depois, mais na frente, quando ela já era crente, que o Senhor foi falar com ela, novamente, o Senhor não falou mais, mulher, o Senhor falou o quê? Filha. Mudou a posição. Isso é uma coisa que a gente quer trazer à memória hoje. Você é aliançado com Deus. Você tem uma aliança com Deus. Você pode se sentar à mesa do Senhor e usufruir de tudo que o Senhor tem naquela mesa. Temos que sair daqui hoje, querido, com essa consciência. Com essa consciência. Uma coisa também que eu me lembro, eu não vou abrir o texto, mas se vocês quiserem olhar em casa, pode ver, está lá em Marcos 8, versículo 7. Acho que é isso mesmo. 8, 7. É a história daquela mulher, Ciro Fenícia, que vem atrás de Jesus para ele curar a filha dela.
E Jesus meio que desdenha dela. Não dá atenção e ela continua, Senhor, 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 Senhor. Até uma hora que ele olha, aí para a mulher diz, mulher, o que é que tu quer? Mulher, olha a palavra, mulher, o que é que tu quer? Você não tem direito, é como se Jesus estivesse dizendo, você não tem direito. Você é sírio-fenícia, você é gentil. Você não é do povo de Deus. Aí ela diz assim, mas Senhor, até os cachorrinhos pega das sobras que cai das mesas dos seus donos. Quando ela fala isso, aí o Senhor diz, mulher, vai, tua filha já está curada. Mas antes disso, Jesus fala para ela uma coisa assim, ó, eu não posso dar o pão dos filhos para você. É por isso que ela vai falar que ela quer comer só as migalhas que caem da mesa. Porque Jesus diz a ela, eu não posso dar o pão dos filhos para você. O que é que a gente entende com essa passagem, com essa história de Jesus? Quem é filho? Quem é filho aqui de Deus? Faça assim. O filho para Jesus e o filho para Deus tem prioridade. Você tem consciência disso? O filho de Deus, ele tem prioridade. Todos dizem, eu sou filho de Deus. Ei, não é bem assim não, querido. Os filhos de Deus é aquele que tem anel no dedo. É aquele que vestiu a roupa que o pai lhe deu e calçou a sandália que o pai lhe deu. E esse que está com o anel no dedo, que o Senhor deu, vestido a roupa que o Senhor deu, calçado com a sandália que o Senhor deu, ele tem prioridade. O pai é seu pai protetor, seu pai amoroso e o seu pai provedor. Espero que vocês tenham hoje na sua cabeça e no seu espírito essa mensagem que a palavra trouxe para você. Você não é órfão, você não é largado, você é filho de Deus. E se você, cadê o louvor? Para cá, para fazer como o pastor disse, para dar aquela emoção. Você é filho de Deus, tem essa consciência do tamanho do seu pai. Agora, se você ainda não é filho de Deus, se você ainda não fez essa aliança, querido, eu só posso lhe dizer uma coisa, como filho de Deus, como homem de Deus, eu só posso dizer uma coisa para você. Você está perdendo tempo. Vai ser necessário você comer bolota de porco, que é a história lá do filho pródigo, comida de porco, para você poder cair na sua consciência que você precisa correr para o braço do seu pai e dizer a ele, pai, pequei contra ti. E hoje eu quero que tu coloque um anel no meu dedo, quero que tu me vista com uma nova roupa e me calce com a tua sandália. Eu quero percorrer outros caminhos. Eu desisto de querer viver pela minha vontade, pelas minhas escolhas. Eu quero viver por ti. Eu quero viver pelas tuas escolhas. Se você está nessa condição, que você ainda não é filho de Deus, o louvor vai tocar aqui um louvor bem bonito, e você fique meditando nessa palavra. E não deixe o diabo lhe enganar, não. Não fique pensando amanhã. O Senhor, Ele é o Deus de hoje. É hoje. O amanhã é algo que a gente nunca vive. Por que é que o mundo hoje anda todo ansioso? É porque o mundo vive o amanhã. Sempre pensando no amanhã. É a barriga cheia hoje e pensando se vai ter comida amanhã. Não é assim que vive a sociedade hoje? Aí o Senhor Jesus diz assim, ó, a cada dia o seu mal. Ou seja, nós precisamos viver o hoje. E a oportunidade para você estar sendo aberta aqui é hoje, não é amanhã. O amanhã a Deus pertence. E nós realmente não sabemos o que é que vai acontecer amanhã. Eu não preciso aqui nem pintar, né, o histórico do que está acontecendo hoje, não. Vocês veem que o mundo está cercado de guerra. E a cada dia estoura outra. As coisas estão chegando no fim. Eu não preciso aqui ler Apocalipse para lhe dar consciência que nós estamos chegando no fim. Nós estamos chegando num momento decisivo. E a nossa decisão é para aquele que ainda não tem o Senhor e não serve o Senhor, ela é hoje. Reflita isso, meu querido, e não perca tempo.